Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai ter mais um vídeo dessa sequência de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então com esse vídeo você vai conseguir entender o que o corretor tanto espera de você e também vai te ajudar a raciocinar outros passos para você continuar essa jornada de preparação para a prova do Enem. Hoje a gente tem aqui a Leandra, do terceiro ano, de Brasília, Distrito Federal, e ela traz o seguinte tema que ela abordou nessa redação: a sororidade na sociedade brasileira. Então vamos ver como que ela tratou desse tema e depois eu mostro para você os meus comentários para essa redação. Na série Sex Education, a Aimee sofre assédio no ônibus. Apesar de não se importar em imediato, o trauma acaba se desenvolvendo e ela se torna incapaz de andar de ônibus. No final, ela se identifica compartilhando experiências de assédios com 4 meninas e, unidas, elas pegam o ônibus e retomam o poder de Aimee sobre o mesmo veículo. Já na vida real, é uma realidade no Brasil. Ao longo dos anos, as mulheres vêm realizando mobilizações e atos para resguardar seus direitos e que as preservem de abuso e violências. No livro Depois daquela Viagem, de Valéria Piazza Polizzi, ela relata em um dos capítulos sobre sororidade e de como foi importante em um momento de discriminação o incentivo e o apoio que teve de amigas para ajudá-la. A história de Valéria não é muito diferente da sociedade atual. Com a maior exposição dos ideais feministas, as mulheres começaram a falar sobre feminicídio, assédios e discriminação de gêneros. Com isso, elas se identificam com essas experiências e criam uma conexão para ajudar umas às outras. Ademais, mesmo com toda a exposição do feminismo e sua relevância, no Brasil a luta por igualdade de gênero ainda não alcançou as mesmas proporções que em outros países. Isso porque o patriarcalismo e o machismo estão presentes na sociedade e são reproduzidos também por mulheres, que desde a infância foram ensinadas a competirem entre si. Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em parceria com o MEC, devem criar um projeto de lei a ser entregue à Câmara dos Deputados, que faça com que todas as escolas públicas e privadas, desde o ensino infantil até o ensino médio, incluam em seu currículo escolar aulas sobre sororidade e igualdade de gêneros. Nesse projeto, deve constar a necessidade de frear o machismo, que tem consequências graves à sociedade, como o aumento do feminicídio, estupros e agressões com mulheres. Espera-se, com essa medida, haja um aumento na sororidade na sociedade brasileira atual. Agora, como que a gente pode usar essa redação para melhorar a sua redação? Para responder essa pergunta, eu estou aqui na minha página, onde eu tenho os meus comentários para essa redação, para a gente pensar junto e entender junto como que você pode usar esses comentários desse texto para melhorar a sua redação. E se você quiser receber esse documento em PDF, além de ter acesso a muitos outros documentos e outras correções, entra no nosso grupo do Telegram, que por lá, além de você ter acesso a esse PDF de toda a correção que você vai receber nesse vídeo, você também vai ter acesso a PDFs de outras correções que foram feitas aqui no canal e ainda também vai ganhar a programação semanal aqui do canal, para você não perder nenhum conteúdo, ter acesso a todos os vídeos. Então vamos começar analisando essa introdução e olhar especificamente para o lado da norma culta. A gente repara aí que tem alguns termos que eu pontuei que são inadequados e que poderiam ser substituídos por outros. Por exemplo, não se importar. Não se importar é muito informal, é em imediato, poderia ser substituído por imediatamente. Esse verbo, o trauma acaba, né? Acabar. Sempre que você tiver esse verbo acabar e você puder substituir por uma outra opção, escolha a outra opção, porque esse verbo é extremamente informal. A gente também tem essa questão aí da vida real, né? Então quis passar um contraste entre ficção e realidade, cotidiano, e vida real, de certa maneira, é um pouco informal e poderia ter sido substituído por outras opções um pouco melhores. A gente também poderia colocar esse ao longo dos anos, é muito vago, né? Então é sempre bom que a gente seja o mais objetivo possível. Então, se a gente puder ser mais objetivo, vamos ser. E essa expressão, ela vai de encontro a essa ideia, por isso que eu coloquei inadequado. E assim, basicamente, em termos de norma culta, você vê que são comentários muito pontuais
e geralmente os comentários da norma culta, eles são melhorados, né? Você melhora nesse quesito quando você começa a anotar esses erros e sistematicamente vai evitando de cometer um a um. Não tem muito para onde fugir, é repetição. Mas em relação à norma culta é isso. Olhando para o ponto de vista estrutural, a gente consegue perceber que nos termos do uso dos conectivos, da estrutura das frases, do uso da vírgula, do ponto de vista de fazer sentido, encadear um raciocínio, a gente percebe que houve uma perda de objetividade, de certa maneira. Por exemplo, quando a pessoa quer contextualizar a discussão que está sendo feita, como foi tentado fazer aí pela série Sex Education, você tem aí que é uma coisa muito positiva, mandou bem. Agora, olha a quantidade de linhas que foram usadas para explicar a razão de se utilizar essa série. 1, 2, 3, 4 linhas para falar sobre uma coisa que poderia ser dita de uma maneira muito mais sucinta. Então, aí eu pontei esse comentário do ponto de vista de objetividade. Poderia ser colocado assim, que na série Sex Education, a questão do apoio entre mulheres fica ressaltado ao redor de um enredo que trata sobre abuso e violência. Ponto. Eu fui muito mais sucinto, muito mais direto ao ponto. E que aí eu já deixo o gancho para falar do real tema, que é sororidade. Se você não sabe o que é sororidade, sororidade é a relação de parceria, de irmandade, de fraternidade, de ajuda mútua entre mulheres. Então, essa concepção poderia ter sido explorada de uma maneira mais clara. Então, o meu comentário do ponto de vista estrutural, de evidenciar o tema, também vai do ponto de vista da objetividade. Se você é mais objetivo, você não se perde muito, você sabe o que você tem que dizer. E esse comentário vai nesse sentido. A gente ainda tem a minha sugestão de ser colocado um conectivo ao longo dos anos, porque é sempre bom que a gente faça uma conexão entre o que a gente vai dizer agora e o que foi dito anteriormente, para que tudo, como se fosse uma história, faça sentido e que nenhum bloco fique solto. Então, por essa razão, eu coloquei aí um conectivo, que seria uma coisa muito positiva. Por exemplo, poderia colocar nesse sentido, nesse contexto, nessa lógica, ou seja, fazendo menção a uma coisa que foi dita anteriormente e dando seguimento ao raciocínio. E agora, dando uma olhada do ponto de vista funcional, se essa introdução cumpriu o seu papel frente à redação, a gente percebe que, de certa maneira, essa introdução ela não cumpriu. Por quê? Porque a gente não conseguiu encontrar o tema de maneira clara. Então, o tema é sororidade, a questão da sororidade na sociedade brasileira. E essa palavra nem aparece. Então é muito difícil que você consiga dizer que uma introdução cumpriu seu papel se nenhuma palavra-chave do tema faz parte da introdução. A introdução tem a função de mostrar para a pessoa que está corrigindo sobre o que você está falando, você está querendo falar, sobre o que é a discussão, sobre qual é o tema principal e qual que é o seu posicionamento principal dentro desse tema. Esse tema tem várias vertentes, só que cabe a você, como candidato, definir qual é a vertente, qual que é o caminho que você quer seguir na sua linha argumentativa. Então, a introdução ela serve para justamente apresentar isso para o corretor. Então, se você não faz isso de uma maneira clara, isso significa que você falhou na condição de candidato a apresentar uma tese e uma introdução pertinentes à função da redação. Então a gente tem aí, não se encontra o tema, não se encontra o posicionamento e não se identificam os problemas a serem debatidos, que são 3 coisas fundamentais. Então, isso ficou muito a desejar. Essa última frase, ao longo dos anos, as mulheres vêm realizando mobilizações e atos para resguardar seus direitos e que as preservem de abusos e violências. O que isso tem a ver com a sororidade na sociedade brasileira? Não estou dizendo que não tenha, mas essa relação tem que ficar estabelecida de maneira clara. Eu não posso me basear na interpretação do corretor. E aí a minha sugestão vai justamente ao encontro do que é esperado que se faça na introdução. Contextualizar, e aí até foi contextualizado, mas poderia ter sido feito de uma maneira melhor. Apresentar o tema, ou seja, uma transição entre a contextualização e o tema central que vai ser discutido, e depois uma transição do tema central e do seu posicionamento como candidato. Quais os problemas que você vai abordar? E aí por isso que eu coloquei a sua tese, que nada mais é do que o seu posicionamento. Então, com esses comentários, essa introdução seria uma outra introdução. E se você se identificou com algum desses pontos, é bom porque agora você já sabe o que você tem que fazer. Vamos seguir então. A gente também vê aí nesse segundo parágrafo de argumentação
alguns erros assim relacionados à norma culta, como começaram a falar. Começaram a falar é extremamente informal. A redação do Enem, ela respeita um modelo dissertativo argumentativo. E o lado dissertativo remete a uma linguagem informal, uma linguagem distanciada, uma linguagem denotativa, quase que científica. Então, quando a gente encontra essas expressões que nos remetem a situações cotidianas, informais, coloquiais, que a gente não está muito preocupado com a formalidade, isso se choca com o que se espera da redação do Enem. Então, isso é uma coisa indesejada. Então, começaram a falar, é uma coisa indesejada. Então, assim, eu nem tenho muitos comentários relacionados à norma culta, basicamente eu tenho esse. Em relação à estrutura e recursos coesivos, você percebe que aí eu tenho mais coisa para falar do que a introdução. Logo no início, na primeira parte do parágrafo, eu coloco aí um conectivo, ou seja, uma sugestão que eu dou para você sempre começar o seu parágrafo situando o leitor em que momento da leitura ele está. Então poderia ser um primeiramente, em primeiro plano, em primeira análise, situando que você vai começar a sua discussão. Assim como no segundo parágrafo foi colocado um ademais, que dá essa ideia de soma, que tem um outro ponto que também vai ser discutido. Então todas as palavrinhas vão dando informações, mesmo que sutis, para o corretor, para a pessoa que está lendo. Então isso é uma coisa sempre muito positiva. E você vê que eu sugiro também, aí na quarta linha, com maior exposição dos ideais, porque o conectivo ele impede que a frase fique solta. Então se você sofre do mal da frase solta, aqueles comentários que você não aguenta mais receber, de que a sua frase não faz sentido, e você não entende, faz sentido para você, mas o corretor, tadinho, ele não consegue ver sentido, certamente porque você está colocando uma frase que não se conecta com o resto do parágrafo que você está falando. Ela está uma frase solta, ela até faz sentido dentro do tema, mas dentro do encadeamento do raciocínio, ela está perdida, ela está solta. Então, muitas vezes é por conta disso. Você não colocou um conectivo para ligar uma ideia à outra. E dando seguimento... não, a gente ainda pode falar de um outro ponto aí dentro de estrutura e recursos coesivos, que é a necessidade de você colocar algumas coisas e a falta da necessidade de você colocar outras, ou seja, coisas desnecessárias dentro da redação do Enem. Então, por exemplo, você vê que tem algumas partes aí que eu risquei, ou seja, que são termos ou frases que simplesmente não acrescentam em absolutamente nada para a redação do Enem. Então, se a argumentação ela é um espaço para a gente defender uma ideia, tudo que for apresentado na argumentação tem que seguir esse objetivo. Nada que esteja presente na argumentação pode estar ali simplesmente sem um objetivo claro. Então você vê, a história de Valéria não é muito diferente da sociedade atual. Além dessa frase ser extremamente informal, ela também não acrescenta em absolutamente nada. Você poderia, assim, colocar um conectivo fazendo uma referência ao que foi dito anteriormente e que dispensaria essa frase. Por isso que eu risquei. E eu também fiz algumas modificações, por exemplo, esse ajudá-la, né? Tipo, essa primeira frase. No livro Depois daquela Viagem, de Valéria Piazza Polizzi, ela relata, vírgula, em um dos capítulos, vírgula, ou seja, uma delimitação, uma explicação sobre, aí eu dei a sugestão, como a sororidade foi importante em um momento de discriminação, por ter recebido o incentivo e o apoio de amigas para superar essa situação. A frase que eu acabei de ler, isso foram modificações que eu fiz. O que está em parêntese verde não foi escrito, foi a minha colocação. E você vê que se você for fazer uma comparação das duas frases, a minha frase, a frase que eu construí, ela tem uma sonoridade muito mais agradável, é muito mais agradável de ser lida do que a anterior. Por quê? Justamente da conexão das palavras, a conexão das ideias, do desdobramento das ideias ser muito mais pontuado do que anteriormente. Então isso também faz parte da elaboração do seu raciocínio e é uma coisa que você tem que estar atento. Agora, finalmente, antes eu tinha me adiantado, mas agora a gente, olhando do ponto de vista funcional, que geralmente é o que mais preocupa as pessoas, né? Mais as pessoas têm problemas para superar, a questão da funcionalidade desse parágrafo de argumentação. Se a gente for olhar para o lado funcional desse parágrafo, a gente percebe que ele, de certa maneira, não cumpre o seu papel fundamental frente à redação. Porque o parágrafo de argumentação, na sua ideia mais básica,
é defender uma ideia, é defender um posicionamento. Ele só existe porque alguma coisa foi estabelecida inicialmente. E agora é o momento de você defender o que foi estabelecido lá atrás. Só que olha o tamanho do problema. Na introdução, que foi o momento de da gente estabelecer o que ia ser abordado, isso não foi abordado, não foi definido. Então eu termino de ler o parágrafo de introdução e eu não sei qual é o caminho que vai ser tomado. Eu não sei o que vai ser dito que se relaciona com a sororidade dentro da sociedade brasileira. Eu não sei quais são os pontos principais. Então fica difícil de compreender a função do parágrafo de argumentação sem um norte, sem um referencial. Faz sentido? Se você não definir o que você vai defender, como que a argumentação vai ter um papel assim bem feito? Então, por essa razão, eu pontuei algumas coisas que vão no sentido: qual a ideia defendida? O argumento quer defender qual ponto de vista? Ou seja, não existe uma referência clara, um objetivo claro. E se não existe um objetivo claro, a chance do parágrafo de argumentação ser encarado como desconexo, sem sentido, com o seu raciocínio enfraquecido, é muito grande. E é exatamente isso que a gente vê. A gente começa subitamente no livro depois daquela viagem, ou seja, se você for começar a comparar a introdução com a argumentação, não existe a menor conexão entre as duas partes. Então, como é que parece que eu estou começando do zero a redação? No livro depois daquela viagem de Valéria, ela relata aqui um dos capítulos, e muito bem tem cara de uma introdução. Eu não sei sobre o que o argumento está falando, sobre o que ele está defendendo. Então isso é muito grave, porque isso vai de encontro ao que é esperado da redação. O que seria bom aqui seria uma construção do raciocínio linear. E quando eu falo isso, eu quero dar a ideia de início, de meio, de fim. Como você, que já acompanha o canal, está cansado de me ouvir falar. Essa já é a redação, a correção 30 e poucos. Então, assim, eu já falei isso incansavelmente várias vezes nas outras correções, porque é essa noção de você organizar de uma maneira que faça sentido para você fazer e para a pessoa que corrige também. Então, seria muito melhor aqui de mostrar por que a sororidade é um ponto importante, qual que é a sua origem, qual que é a sua relevância dentro do contexto atual, mostrar que, na verdade, um embasamento dessa ideia inicial, e não apenas isso, mas também mostrar um repertório externo, exemplos da vida real, da vida cotidiana, do ponto de vista prático, de por que aquela ideia, por que a sororidade é importante, como que ela tem a repercussão dentro da sociedade, o que ela combate. Então, assim, nada disso foi exposto aqui. Então, por essas razões, esse argumento aqui está muito enfraquecido. Conectar os períodos, isso faz menção à questão da estrutura e dos recursos coesivos, e construir o raciocínio linear, exatamente isso que eu acabei de falar. Avançando um pouco nessa redação, a gente também tem aí a questão do argumento número 2, que ele começa bem, mostra um conectivo, mostrando que eu tenho uma outra ideia também que vai ser abordada nessa redação. Só que, de novo, o mesmo erro do ponto de vista do raciocínio, ele acontece. Mas antes de falar dele, vamos olhar do ponto de vista da norma culta. Toda exposição informal, feminismo, repetição de termos. Olha isso aqui. A gente tem feminicídio, feministas, feminismo, isso num espaço curto dentro do parágrafo. Então isso é uma coisa que não é positiva. Se tem outros termos que poderiam ser utilizados para substituir esse e fazer com que a leitura fosse um pouco mais leve. Então, feminismo e sua relevância, mesmas proporções, eu vou voltar nesse ponto. E aí assim, você vê que existem alguns erros de norma culta, e até de certa maneira estrutura e recursos coesivos, porque a repetição de palavras torna o entendimento prejudicado. Mas entrando no ponto de vista do raciocínio propriamente dito, que é o principal, a gente vê aí alguns erros graves. Por exemplo, nessa segunda linha a gente tem: a luta por igualdade de gênero ainda não alcançou as mesmas proporções como em outros países. E aí eu questiono, qual a fonte dessa informação? Tem que aprofundar, embasar. Opa, aqui eu escrevi errado. Embasar, ou seja, que proporções são essas? Mesmas proporções. Me dá um número, me dá uma referência. Que outros países são esses? Então, assim, foi colocada uma ideia aqui que não tem a menor fundamentação, não tem a menor referência de validade. Então, isso é muito grave. Uma coisa que você sempre tem que levar para as suas argumentações é o seguinte: tudo que você afirma
tem que ser seguido de um aprofundamento, de uma elaboração, para que você não receba de novo aqueles comentários que a frase está solta, que o raciocínio está perdido, que o raciocínio não faz sentido. Então, para que isso não aconteça com você, você precisa ter um encadeamento do seu raciocínio. Tem que ser claro para você como que você organiza a defesa da sua ideia. E aqui não tem nenhum embasamento, foi simplesmente falado alguma coisa e ficou por isso mesmo. Isso foi assim, teve um prejuízo para o entendimento do texto. A gente também percebe que desde a infância, foram ensinados a competirem entre si. E aí eu questiono, assim, elaboração, exemplificação, fundamentação, como é que isso tem a ver com a questão da sororidade? Eu entendo essa questão de competir entre si e sororidade serem coisas que são antagônicas, né? Já que a sororidade tem a ver com uma noção de fraternidade, de parceria, de um ajudar o outro, a competição ela vai de encontro a essa ideia. Bacana, mas assim, isso precisaria ser elaborado. Da maneira como está, o parágrafo é muito cru, não tem uma fundamentação. E por isso ele deixou muito a desejar nesse sentido. Partindo então para o nosso último parágrafo, a gente percebe que logo de início aí já tem coisas positivas. O portanto, que dá essa noção de fechamento da ideia, e essa frase a seguir, medidas são necessárias para resolver o impasse. Ou seja, mostra que a gente precisa intervir nesse problema. É um gancho para a intervenção, que é o outro ponto fundamental da conclusão. Você mostrar que você está concluindo e você propor uma proposta de intervenção. Sendo redundante, mas é exatamente isso. E aí você vê que eu coloquei esses números aí, 1, 2 e 5, porque eles fazem menção aos 5 pontos da cartilha do participante, né, do INEP, que ele fala que o participante, quando for propor uma intervenção, tem que elaborar uma proposta que contenha o que ele vai fazer, número 1, quem vai fazer, número 2, qual é a viabilidade, como que ele vai tornar executável aquela ação, os efeitos daquela ação e um detalhamento de um desses 4 pontos. E aí você vê que nem todos esses pontos foram abordados nessa conclusão, por isso que ela deixou a desejar. Olhando com um olhar atento mais para a questão da norma culta, a gente vê que tem alguns outros erros aí, por exemplo, ministério é escrito com letra maiúscula, o MEC não tem a necessidade de ser escrito com sigla, era muito melhor que você tivesse escrito, né, sempre, se você puder escrever o que significa a sigla, ao invés de escrever a sigla, é sempre muito melhor, né? Devem, e aí tá equivocado porque o Ministério deve criar um projeto. Então, aí teve um erro de concordância. Faça com que... então tem que fazer com que... É uma maneira muito informal de você passar a ideia de cobrar uma ação ou de torná-la, assim... Fazer com que uma coisa seja feita, tem outras maneiras muito mais adequadas do que você falar dessa maneira que é informal, né? Aqui... teve um erro também de concordância, então faça com que todas as escolas públicas e privadas incluam em seus currículos os currículos das escolas. Então faltou aí uma adequação. E também frear, que é uma palavra extremamente informal, que não é uma ideia denotativa de frear no que significa literalmente, mas é uma ideia de parar, de conter. Então tem outros termos mais adequados a essa ideia. Então, do ponto de vista da funcionalidade, o parágrafo concluiu, mas a proposta de intervenção deixou a desejar. E eu pontuei ainda uma coisa, por exemplo, nessa última linha, sororidade, ou seja, o tema apresentado na última linha. Ou seja, o tema não foi apresentado na introdução, eu termino a introdução e não sei do que se trata. Quer dizer, eu posso vincular o tema com a questão da mulher, a questão das dificuldades que a mulher enfrenta na sociedade, mas eu nunca chutaria que o tema é sororidade. E isso não fica claro, de certa maneira. Isso não é uma coisa que fica exposta, isso até aparece no primeiro parágrafo de argumentação, mas isso não tão assim, explorado como deveria ser. E aí, na última linha, é retomado o tema como se ele tivesse sido explorado ao longo do texto, e ele não foi. Espera-se com essa medida que haja, e aí faltou o quê? Um aumento na sororidade na sociedade brasileira atual, ou seja, uma referência a uma coisa que não foi explorada, então isso é uma coisa muito ruim. Agora,
Frente a todos esses comentários, vamos ver como que essa redação se saiu nas competências. Então aí na competência número 1, que trata da norma culta, eu pontuei 80 pontos, porque tiveram vários erros gramaticais relacionados à escrita, ao uso da vírgula, ao uso inadequado de termos, enfim, e por isso tudo, marcos de oralidade, e por isso tudo, 80 pontos. Em relação à competência número 2, eu dei 120, porque a estrutura dissertativa argumentativa não foi respeitada muitas vezes, não teve uma tese clara, quer dizer, não teve tese alguma, né? Nem clara, tá? Não teve tese, não teve um posicionamento claro. Os argumentos, eles estavam muito mais dissertativos, era muito mais uma exposição do que, de certa maneira, uma argumentação. A conexão estava falha, né? Isso vai ser pontuado lá na questão dos conectivos, por isso 120 pontos. Em relação à competência número 3, eu pontuei 120 também, porque a argumentação, mais uma vez, ela estava inserida dentro do eixo temático de violência, de mulher, dos dilemas que elas enfrentam, mas a questão da sororidade propriamente dita não foi abordada na sua profundidade, e por essa razão, 120 pontos. Em relação à competência número 4, também 120 pontos, porque muitas vezes a frase ficou solta, outras a frase era desnecessária, outras os conectivos não foram utilizados, e por todas essas razões, 120 pontos. Em relação à competência número 5, por conta do número de itens que deveriam constar na proposta não ter sido o que é prezado pela cartilha, por ter tido falta, a gente pontuou 80 pontos para a proposta de intervenção, totalizando uma nota de 520 pontos. Agora, como que a gente pode melhorar essa redação? E se você se identificou com esses erros, o que você pode fazer para melhorar também a sua redação? No plano de ação relacionado à norma culta, a gente tem aí o que foi basicamente comentado. Então, estudar a vírgula, concordância, porque muitos casos que foram apresentados nessa redação fazem menção ao uso equivocado da vírgula, que tem tudo a ver com o entendimento do tema. Estudar concordância, ou seja, muitas vezes por um distanciamento de termos, por uma desatenção, a gente teve concordâncias inadequadas. Estudar substantivos próprios e comuns, você vê que, por exemplo, ministério foi colocado com letra minúscula, quando era um termo com letra, deveria ser colocado com letra maiúscula. Então, estudar essas regrinhas. Evitar termos e expressões informais, então vai do comentário. Então você viu que eu fiz vários comentários de vários termos informais, e isso é um comentário. Tem vários outros comentários aqui no canal para você se enriquecer de outros termos, para você nem correr o risco de utilizar e ser um termo incorreto. A gente também tem evitar o uso desnecessário de siglas. Você só vai usar uma sigla quando aquela instituição ou aquele termo que você está usando a sigla for repetido ao longo da sua redação. Então, se você vai falar várias vezes aquela ideia ao longo do seu texto, faz sentido você usar a sigla. Do contrário, eu te recomendo escrever o que significa aquela sigla ao invés de usar a sigla. Bem repetição de sigla. Vamos continuar então, estrutura e recursos coesivos. Sim, cara, é basicamente você estudar um modelo dissertativo argumentativo. Você tem que entender as regras do jogo, você tem que entender o que é esperado que você faça. Você tem que entender que a redação ela é fruto de uma organização que exige algumas regras. Então, você apresentar um posicionamento, de você contar uma história que tem a ver com esse posicionamento, e o desdobrar de toda a redação, ela tem uma sequência lógica. E isso é primordial para que você consiga se ater ao modelo que é esperado que você faça. Então você tem aí muitas correções aqui no canal, você tem a cartilha do participante, você tem tantas outras maneiras de você entrar em contato com esse material. Se você tem professores, você tem frequentado a escola, ou se você só acompanha o YouTube, tem muitos canais mais voltados para esse lado da gramática, para esse lado do português propriamente dito, não especificamente da redação, mas o modelo, a tipologia textual, que vai abordar isso com muito mais profundidade. O objetivo aqui do canal é te dar um guia para você entender o que você tem que fazer para melhorar o seu texto. E se eu fosse você, se você se identificou com a ausência da tese, com um texto que não se conectava muito, se você já recebeu esses comentários, essa dica, essa orientação é para você. Estudar pertinência e tangenciamento. Isso também é muito importante. Quando você termina de fazer uma introdução e você não mostra o tema que você vai abordar, a chance de você se desviar e começar a falar de uma outra coisa é muito grande, porque você não definiu o que você vai falar de uma maneira clara.
Então, por essa razão, é muito importante que você tenha de maneira muito, assim, clara, muito evidente na sua cabeça o que você vai falar. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, que o tema tem que estar esclarecido na introdução, o seu posicionamento tem que estar esclarecido, porque quanto mais evidente ele estiver, menor a chance de você se desviar e se perder e até tangenciar. Estudar projeto de texto, né? Então, como que você vai planejar o seu texto? Fazer redação tem ciência, tem método, não tem fórmula mágica, mas tem método. Então tem vários caminhos que você pode seguir e que certamente vão te ajudar a se sentir muito mais seguro para você fazer um texto de qualidade e você conseguir encarar qualquer tema. Porque o projeto de texto faz muito menção ao raciocínio, ao entendimento do processo de fazer a redação. Explorar o uso de conectivos e referenciação, ou seja, para você evitar a frase solta, é bom que você sempre faça uma referência ao que foi dito anteriormente, você use termos adequados para se referir ao que foi dito anteriormente, enfim, você entender desses mecanismos para que você consiga usufruir dessa ligação entre ideias e fazer com que seu texto tenha sentido. Evitar frases e termos desnecessários também é uma coisa que colabora para que a sua leitura faça sentido. Se você coloca muitas coisas na sua redação que não contribuem para defender a ideia que você quer defender, isso é uma coisa negativa. Então, você saber identificar que aquilo não te ajuda a defender o que você quer defender é um caminho muito bom para você realmente se ater ao que é mais importante. Na introdução, você pode... os comentários relacionados à introdução fazem menção basicamente a funcionalidade desse parágrafo, que é exibir a sua tese, exibir o seu posicionamento. Você precisa mostrar de maneira muito clara sobre o que você vai falar. Se você não faz isso fica muito complicado para a pessoa que está corrigindo identificar se a sua argumentação está coerente com o que você definiu. Mas como que a pessoa vai avaliar se está coerente se você não definiu nada? Então, você conseguir identificar isso e definir o seu posicionamento é muito importante. Contextualizar objetivamente, ou seja, eu faço menção àquela questão de você ser sucinto. Então, se você tem que explicar alguma coisa, seja na introdução, seja na argumentação, fale o mínimo possível para passar a mensagem que você quer passar. Expor tema a ser debatido. Isso faz total menção a essa questão da contextualização. Você faz com que o terreno seja fértil para mostrar para a pessoa que está corrigindo qual é o tema que vai ser debatido e mostrar a relevância dele. Mas você tem que fazer isso de uma maneira muito transparente, que fique muito fácil de você identificar o que você está falando, sobre qual é o tema que vai ser abordado. Por exemplo, nessa introdução, eu terminei de ler e eu não sabia que era sororidade. Eu não conseguia identificar que era isso. Isso é uma coisa muito negativa. Evidenciar a relação entre contexto e tema. É exatamente isso. Você vai trazer um autor, um filme, uma série, uma citação, um livro, e você tem que relacionar essa ideia com o tema central, porque senão fica uma coisa completamente desconexa. E essa relação sempre vai dar força para que a apresentação do tema e a apresentação do seu posicionamento façam muito mais sentido. Em relação à argumentação, que eu acho que é o ponto sempre mais crítico, eu recomendaria, se você se identificou com os comentários que foram feitos, estudar estratégias argumentativas, então entender a organização do raciocínio, entender a maneira como você pode utilizar o raciocínio para você expor a sua ideia. Então você pode usar uma causa e consequência, que geralmente é a mais popular e é mais simples de ser feita. Você pode usar dedução, você pode usar indução, você pode usar analogia. Você tem várias estratégias que têm diferentes graus de complexidade e que vão variar de pessoa para pessoa, o que a pessoa tem mais facilidade para fazer, mas se familiarizar com todos esses caminhos para você escolher o que é mais fácil para você. Mas, de uma maneira ou de outra, é importante que você entenda que você precisa organizar o seu raciocínio, que ele precisa estar claro não só para você, mas para quem vai corrigir também. Relacionar a argumentação com a tese. O seu argumento, a função dele existir é defender a sua tese. Se você não tem tese, o argumento perde sentido, perde força. E o argumento, mesmo que a tese exista, o argumento tem que fazer menção a ela. O problema defendido no argumento tem que fazer referência ao que você definiu que você ia tratar na sua tese. E definir repertório sociocultural é uma coisa básica. Você precisa relacionar com outras áreas do conhecimento para mostrar que você não é maluco. Como assim você não é maluco? Que aquilo que você está falando
tem respaldo em outras áreas do conhecimento, que olha aqui esse autor, olha aqui essa notícia, olha aqui esse livro, olha aqui essa citação, olha aqui esse conceito, olha aqui essa notícia, e por aí vai. Então, você mostrar que aquilo que você está falando tem respaldo na vida, tem respaldo em outras áreas do conhecimento. Isso é uma coisa fundamental de acontecer e que nessa redação a gente viu que deixou um pouco a desejar essa relação clara de embasamento. E por último, na conclusão, a gente vê aí que é um comentário muito direto, porque na verdade, se a proposta de intervenção tem que contemplar 5 pontos, né, tem que responder 5 aspectos: quem vai fazer, o que você vai fazer, como você vai fazer, efeitos e detalhamento, a gente viu que isso deixou a desejar. E conhecendo, estando ciente que você tem que cumprir esses requisitos, agora é uma simples questão de colocar em prática. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, a gente vai ficando por aqui. E se você quer receber o PDF dessa correção e receber o PDF de tantas outras correções, como eu disse anteriormente, entra no nosso grupo do Telegram, se você quiser, é claro, e eu tenho certeza que você vai se beneficiar e vai melhorar muito a sua preparação para o Enem. Então a gente se vê nos próximos vídeos desse canal. Um abraço.